Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindas a esse canal em mais um programa Isso é Bom Pra Quê? E o alimento saudável de hoje é o injustiçado coentro. O coentro é considerado uma planta polêmica. Muitas pessoas apreciam seu sabor e aroma, mas outras não suportam. Acho que isso se deve ao uso, às vezes, em combinações ou quantidades erradas. Vamos aprender como usar da forma correta e aproveitar os seus benefícios. O coentro é uma planta aromática e medicinal de grande importância. Ele é utilizado como condimento e também na indústria farmacêutica. Vamos identificar a sua origem, as principais diferenças, o uso das folhas, raízes e grãos, benefícios e também as contraindicações. Antes de começar a falar do coentro, aproveita, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, aciona o sino de notificação para ser lembrado de todos os vídeos e depois, se gostar desse vídeo, deixa um like e compartilhe esse conteúdo com quem você ama. Bora lá! Ele pertence à família das umbelíferas. O seu uso data de mais ou menos 7.000 anos atrás, o que o torna um dos temperos mais antigos. É nativo da região do Mediterrâneo e do Oriente Médio, e sua presença no restante da Ásia é milenar. O coentro, de nome científico Coriandrum sativum, é uma hortaliça cultivada durante todo o ano, de clima quente e muito consumida no Brasil. O Nordeste é o maior produtor. Ele apresenta micronutrientes importantes ao corpo e propriedades medicinais. É aplicado em várias áreas, tais como medicina, farmácia, alimentar, indústria e também o ambiente, tá? Perfumes, cosméticos, enfim. Uma das grandes vantagens do coentro é que diferentes partes da planta podem ser usadas, assim como as sementes verdes ou secas, a planta ainda jovem, os brotinhos usam muito hoje em dia, a planta adulta, a raiz ou mesmo os óleos essenciais que são extraídos dessa planta. As propriedades do coentro são muitas. É fonte de folato, já falei para vocês aqui do ácido fólico, de cálcio, ferro, vitamina A, vitamina C, vitamina B1, B2 e B12 e polifenóis. Como recurso terapêutico, é tido como hipoglicemiante, ou seja, ele reduz a glicemia, ansiolítico, sedativo e diurético. Também é antieumítico, ou seja, ele é parasiticida, vermicida ou vermífugo. Mas um dos principais benefícios do coentro é a eliminação de metais pesados de forma natural do nosso organismo. Tem ação anti-inflamatória e seu consumo regular ajuda a emagrecer. Gente, porque as suas folhas contêm uma substância chamada limoleno. Essa substância natural, pertencente à família dos terpenos, é um ótimo solvente para gorduras e tem efeito antitumoral, responsável por agir como um hormônio natural. Essa propriedade dificulta o acúmulo de gordura na região abdominal, além de dar uma maior sensação de saciedade devido ao grande número de fibras presente em sua composição. A atividade inflamatória dessa planta pode estar relacionada aos constituintes taninos, flavonoides, cumarinas, saponinas e os terpenos. Os polifenóis estão muito presentes em seu extrato e apresentam potentes efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios que protegem o nosso organismo. E, gente, atenção agora que essa palavra é complicada. Tem ação antinociceptiva, tá? O que é isso? Por conta da redução, da liberação ou da produção do óxido nítrico, tá? Ocorre um efeito analgésico, tá? Isso ocorre pela inibição dos neurônios do CNC e sensorial. Então, diminui o impulso nervoso, liberação de acetilcolina, tá? Então, ele tem essa propriedade aí que eu acho que é bem interessante. Ainda há poucos estudos relacionados à ação anti-inflamatória, sendo necessários mais estudos que comprovem essa eficácia, tá? Mas o fato é que trata-se de um alimento rico em fitonutrientes, além de ser fonte de ferro, magnésio, manganês. Acredita-se também que abra o apetite e é muito usado como tônico e remédio para tosse na Índia.
Qual a diferença entre grãos de coentro, que muita gente nem sabe que existe, que é usado, né? E a folha. As folhas e sementes do coentro, elas são bem diferentes em termos de sabor e aroma. Enquanto as folhas têm um sabor refrescante e herbáceo, as sementes têm um sabor que lembra noz moscada, são perfumadas, assim, e para mim lembram aroma de casca de laranja. Experimenta, cheira os dois, assim, que você vai ver a diferença, é inacreditável. As diferentes propriedades das folhas e sementes de coentro levaram as pessoas a usá-las de forma diferente nas suas receitas. O sabor refrescante e herbáceo das folhas é muito comum em pratos sul-americanos, mexicanos, sul-asiáticos, chineses, tailandeses. De um modo geral, as pessoas demonstram um certo receio em incluir quantidades generosas das ervas aromáticas que são propostas, né? Já que, na maioria das vezes, esses ingredientes nas receitas, eles não vêm especificados, né? Quantidade. Vem uma pitada, um punhado, ou aquela terrível palavrinha a gosto. A gosto? A gosto de quem? É onde acontecem os excessos ou a falta. De um modo geral, um ramo bem generoso seria a quantidade certa a ser adicionada poucos minutos antes de desligar o fogo. Dessa forma, você maximiza os aromas, a textura e o sabor do coentro fresco. Um detalhe. Se você colocar muita quantidade de coentro fresco no início da preparação e deixar cozinhando, ele vai perder os benefícios, mudar o sabor de forma que fique desagradável para algumas pessoas, muito marcante. Então o ideal é usar no final as folhas. Na hora de comprar, prefira folhas de tonalidade verde escura, firmes, sem pontos amarelos ou marrons. O coentro, ele deve ser guardado na geladeira, com as raízes imersas em água e as folhas envoltas num plástico, num filme plástico. Assim ele vai durar mais. Se você separar, ele tende a estragar muito rápido. Entre a semente inteira e o pó, fique com a primeira, que conserva o sabor por mais tempo. Não compra o coentro já moído, que é bobagem. Como usar as sementes do coentro? As sementes têm sabor mais adocicado do que a erva fresca e inteiras elas podem ser usadas no preparo de peixes, de bolos, de pães, de massas e para aromatizar conservantes. É muito utilizada em vinagres, vinagretes, embutidos como linguiça. Trituradas, elas são mais indicadas para o uso em molhos que acompanham carne vermelha, mas dá bons resultados em risotos e pães. Eu gosto muito no peixe e no salmão, inclusive eu vou te ensinar uma receita hoje ainda. Também podem ser usadas em molhos e caldas associados com outras especiarias. A semente do coentro seca tem um sabor relativamente suave, o que significa que você pode usar muito antes de começar, né? Muito antes do preparo, e não vai se sobrepor a outros sabores, diferente das folhas, tá? E o leve sabor agridoce das sementes do coentro torna essa especiaria adequada tanto para pratos doces quanto salgados. O calor ajuda a extrair os óleos voláteis responsáveis pelo sabor da semente do coentro. Então, antes de usar, toste a seco. Coloca na frigideira e tosta. Ou frita em óleo, tá? Para acentuar o sabor das sementes, até elas escurecerem bem. E aí você pode até descartar e usar só o óleo. Para torrar as sementes do coentro, basta aquecê-la em uma frigideira seca antes de triturá-las. Ao fritar as sementes em óleo, o seu sabor será infundido ao óleo, que poderá ser então utilizado em seu prato. Tanto a torra quanto a fritura são métodos muito utilizados na cozinha indiana. Semente de coentro não é uma especiaria que normalmente seja usada sozinha. Cominho é o seu principal acompanhante, que é outro injustiçado, né? Porque também tem que usar muito pouco. Tanto a semente de coentro quanto o cominho são utilizados na mistura indiana de especiarias chamada garam masala. Na região do Vietnã, há o costume de usar em quase todos os pratos a folha e a raiz branca, que fica embaixo da terra mesmo. Ela concentra mais sabores. Eu gosto muito de usar as raízes bem lavadinhas em pratos apimentados e com leite de coco, pratos de peixe. E eu também uso fritas para finalização de pratos. Fica espetacular. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com as pessoas que você ama esse conteúdo se você achar importante. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. É muito importante para nós. Aciona o sino de notificação, assim você não perde nadinha de conteúdo, tá bom?
Muito obrigada, um beijo enorme, até a próxima semana com mais alimentação saudável para você.